Cliquei aqui. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o projeto Direto ao Ponto, aqui mais uma edição. Essa, professor Nelson, que é a 12ª edição desse projeto, e tem convidado aí pessoas para debater várias temáticas, aí a arte, a cultura, a música, enfim, a educação. E hoje nós temos aqui como convidado o professor Nelson Rodrigues, né? Sociólogo, mestre em educação, coordenador do Espaço Colaborar de Irecê. E, inicialmente, eu quero desejar boas-vindas e já abro os microfones, professor Nelson, para as suas considerações iniciais. E aí você já aproveita e faz aí uma apresentação de você pessoal, porque assim tem pessoas de todo o Brasil assistindo. Seja bem-vindo ao projeto Direto ao Ponto. Valeu, Jefferson. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar colaborando, né, com esse projeto, né, que, apesar de você estar encabeçando ele, é um projeto de muitas ideias, de uma ideia de um conhecimento, né, compartilhado, conhecimento aberto, né, da construção, na tentativa de construção de uma inteligência coletiva, né, de juntar todas essas experiências, né, que vem passando por esse programa, por esse projeto, e demarcando. Né, demarcando um espaço de discussões que são cotidianas, né, que são pontuais, que estão, essas estão no nosso dia a dia, né? Então, me apresentando, né, eu sou sergipano, não sou baiano, certo? Nasci em Aracaju. Estudei lá a formação superior, que foi em sociais, né? Eu vim para professor substituto da UNEB e trabalhei na UNEB aqui de Irecê em 2009 até 2001, substituto de sociologia, trabalhei em biologia da educação, biologia cultural, biologia do trabalho científico, e me firmei profissionalmente, trabalhei nas escolas municipal de Irecê em 2005, né, depois do concurso de 2004, e assumi aqui a disciplina de filosofia, né, em 2005. E daí para cá, dentro da rede municipal, tive muitas oportunidades, inclusive, de trabalhar com esse tema, né, das tecnologias. Né. Sempre fui aquela pessoa curiosa, né, digamos assim, né, de mexer muito, apesar da formação ser numa área de humanas, né, numa área que não tem uma ligação direta, né, com essa questão da eletrônica, né, da época, hoje mais do digital, mas eu sempre tive esse lado da curiosidade, né, de estar mexendo, desmontando, montando, né, e conseguir, né, trazer isso para dentro da minha área de formação e da minha área profissional, né, e inclusive em 2008, se eu não me engano, a gente lá na escola José Francisco Nunes, né, a qual eu até 2017 estava lotado, porque hoje eu estou na Secretaria de Educação, né, a gente na disciplina, nessa proposta, né, de trazer as tecnologias, tivemos a oportunidade de participar do projeto RIP, junto com a FACED, né, da UFBA, o grupo GEC, né, na coordenação do professor Nelson Preto e a professora Bonila, e a partir da experiência com esse projeto, foi que eu fui fundamentando mais, inclusive, do ponto de vista teórico e epistemológico, sobre o uso das TICs, né, junto com a prática que aqui já existia, já estava existindo com o projeto Irecê UFBA, com a formação de professores, né, e a participação ativa do pessoal do ponto de cultura, né, dos tabuleiros digitais. Então, essa foi uma grande experiência que me colocou nesse mundo, né, da reflexão sobre o uso das TICs, né, sobre a questão do uso do software livre, né, sobre a questão do conhecimento aberto, né, dos recursos digitais abertos, né, e a partir daí outras experiências veio, que outra experiência marcante também foi a participação junto com o IBS, Instituto Brasil Solidário, né, que você também é um grande protagonista,
nesse projeto, e a gente teve a oportunidade de estar realmente junto durante o período do biênio, né, que o IBS esteve aqui em Irecê, trabalhando com a proposta de educomunicação, né, que é essa proposta de, de transmitir, né, e abrir o conhecimento ligado ao uso do rádio, da fotografia, né, do cinema, né, assim como outras atividades que, inclusive, hoje ainda estão presentes, principalmente nas escolas Luiziana Filho, lá no bairro São Francisco, e também na escola Zé Francisco Nunes Itapicuru. E mesmo após todo esse projeto, né, presencial, digamos assim, do IBS, ficaram as marcas, né, e até hoje a gente mantém uma relação com atividades, de certa forma, pontuais, mas que nos permite, né, estar nesse intercâmbio de conhecimento junto com a educação financeira, junto com a questão da língua portuguesa, com as atividades, né, que são desenvolvidas. E hoje, né, hoje eu estou na Secretaria de Educação, né, coordenando o Núcleo de Tecnologia da Educação, e aí a gente agregou alguns espaços que foram, que já existiam, como o Ponto de Cultura, Ciberparque Nunes Teixeira, e mais atualmente com a reformulação do tabuleiro digital, que foi transformado colaborar com a Secretaria de Tecnologia do Estado da Bahia. Então, hoje a gente tem esse espaço, que é um espaço que permite, que que seja com uma multipotencialidade, né? E aí tentando levar Pessoal, a internet do professor Nelson caiu um pouquinho, ele está retomando. Nós estamos hoje recebendo o professor Nelson Rodrigues. Deixa eu aproveitar e mandar um alô aqui para o pessoal que está aqui na live. Juliano Ferreira, um grande abraço, Juliano Ferreira, jornalista, está dizendo aqui parabéns, Nelson Rodrigues pelo trabalho, Jefferson Maciel Teixeira pela live, Suzana Alves, professora Suzana Alves, que a gente tem uma grande admiração, obrigado por estar acompanhando. Nosso vereador Fabiano Bia, um grande abraço, vereador, está aqui acompanhando. A gente está falando de tecnologia, e aí tem a questão da internet também, né? Olha aí, o professor Nelson estava falando, estava se apresentando, a internet aí parou um pouquinho, mas ele vai retomar daqui a pouquinho. Também quero mandar um abraço aí para o pessoal do Birimbau Arte aí, Nelvani, Manuel, a gente fez um trabalho tão lindo nessa instituição que faz um trabalho tão bonito lá em Barra de Pojuca. Um grande abraço aí, Nelvani e Manuel, a gente ama vocês aí. O pai de Nelson também está aqui, o Nelson Rodrigues da Cruz, um amante da música, né? E quando eu encontro com o seu Nelson, pai do Nelson, eu aprendo muito, tá dizendo aqui, estou vendo em Aracaju. Parabéns pela live, um abraço, seu Nelson, pai. A gente tem muita saudade de você aqui em Irecê, tá bom? Quando puder, vem aqui que a gente quer abraçar, né? Quando passar essa fase, a gente vai, com certeza, sair dessa e nos abraçar. Também a professora Selma Rodrigues está aqui, um grande abraço, professora Selma. Berimbau Arte aqui, Nelvani e Manuel. Precisamos fazer outra conexão, é verdade. Precisamos fazer outra conexão de atividades e oficinas que a gente fez lá em Barra de Pojuca, né, Manuel? Ratoeira, né? Graduando Ratoeira, professor Ratoeira, e aí levamos fotografia lá e foi muito legal. Fabiano Bia, duas feras que têm contribuído muito para o desenvolvimento do Irecê Território. Obrigado, vereador Fabiano, você também tem contribuído, um vereador ativo, né? E que está sempre se movimentando, né? Sempre presente, sempre... E aí tem um slogan aqui, presença faz a diferença. E você faz a diferença, com certeza faz. Paulo Fernandes, professor Paulo Fernandes, que trabalha ali em Angical, está dizendo aqui, dois grandes profissionais, admiro muito. Obrigado, Paulo. A gente está esperando aqui o professor Nelson e o Direto ao Ponto, antes que o professor Nelson entre. O Direto ao Ponto surge em 2015, né, quando eu fui coordenador do Ponto de Cultura Anísio Teixeira,
e desenhei esse projeto da gente estar debatendo, assim, de forma online, né, algumas temáticas relacionadas à educação, à tecnologia, à aprendizagem, à arte, à cultura. Então, eu escrevi em 2015 esse projeto, e esse projeto voltou, ele veio ao ar, na verdade, criado, o professor Nelson voltou. Fica à vontade, professor Nelson, pode continuar. Eu parei mais ou menos aonde aí? Você falou aí da questão dos projetos relacionados à tecnologia, da tua atuação na secretaria, onde é que você está atuando, no núcleo de... Isso aí. Então, por fim, né? Por fim, eu estou coordenando o Espaço Colaborar, que é um espaço multirreferencial e que tem uma proposta, né, digamos assim, ambiciosa, que é tentar trabalhar na construção de uma organização do ecossistema de empreendedorismo aqui no território. Mas, por enquanto, ainda é uma ideia que tá sendo trabalhada junto com a SECT. Você não ouviu aí, mas algumas pessoas estão aqui na live. O Juliano Ferreira, que é jornalista, está dizendo aqui, parabéns, Nelson Rodrigues, pelo trabalho, e Jefferson Matheus pela live. Está aqui também a professora Suzana Alves, está aqui na nossa live. O pessoal lá do Berimbau Arte, Nelvani e Manuel, né, o professor Ratoeira, e que saudade, né? A gente fez um trabalho lá. Está aqui também na live o Nelson Rodrigues da Cruz, o Nelson Pai, que está dizendo aqui, estou vendo em Aracaju. Parabéns pela live, a gente fica muito feliz. Professora Selma, o vereador Fabiano Bia, que está dizendo aqui, duas feras que têm contribuindo muito para o desenvolvimento de Irecê Território. Obrigado, vereador. O professor Paulo Fernandes, lá de Angical, está dizendo aqui, dois grandes profissionais, admiro muito. Professora Rosa Amélia. E aí, boa noite, colegas do Ney Lagoa. Está aqui também na nossa live. E acabou de entrar aqui o Betão Sarapatel, Roberto Alarcon, a live aqui, muita gente, Nelson, a gente está muito feliz. Nelson, e como é que você tem vivido esse período de pandemia, de isolamento, de distanciamento social? Como é que tem sido, assim, as tuas reflexões relacionadas principalmente à tecnologia? Eu fiz uma live com o Luiz, ele está te fazendo fotos, né? Luiz do Instituto Brasil Solidário. Vou estar fazendo criações musicais, criou uma banda, vai lançar um CD. Eu fiz algumas músicas autorais. E como é que está sendo os dias assim de pandemia do professor Nelson Rodrigues? Ó, assim, a gente, né, primeiro que é uma situação muito difícil, né? Tanto do ponto de vista profissional, pessoal, né, e essa questão de conviver, né, dentro de casa, né, algumas limitações de saúde que faz com que a gente tenha por causa de um risco, né, a gente tem que estar mais restrito, né? Então, assim, eu tenho estudado, né, estudado justamente sobre esses temas, né, feito algumas leituras, inclusive o próprio Bauman, né, é interessante, eu comecei a ler um livro dele, que é O Medo Líquido, né, antes de, antes de começar essa pandemia, então, daí você já vê, né, que muita coisa do que a gente está vivendo, né, o excesso de informação, né, com essa disseminação das tecnologias, das TICs inicialmente, né, que é a questão das tecnologias de informação e comunicação, a gente começou a perceber que as pessoas passam a ter conhecimento e a informar indiscriminadamente, né? E há uma necessidade nossa, humana, de informação mesmo, né? Então, nas redes sociais, a gente acaba se prejudicando por excesso de informação. Eu até costumava falar nas aulas com os alunos, né? Quando a gente fala de um LP, né? De uma fita cassete, né? Que a gente teria que escutar umas 5 músicas de um lado do disco, virar o disco para escutar mais 5. Você pegava o encarte, lia, né? Curtia, esperava a música passar. Você que você tem uma participação num programa de rádio, né? A gente esperava chegar aquele momento do programa com a fitazinha no ponto para poder gravar, porque a gente não tinha acesso à música. Muitas vezes o disco era caro, não dava para, né? Então, só para ter um exemplo. Então, hoje a gente, né, tem isso no celular, a gente tem milhões de músicas disponíveis, né?
a gente passa a ouvir uma e nem ouve, já muda para outra. Então, eu até falo de um certo saudosismo, né, que a gente, as músicas sempre elas traziam um enredo, né, de uma novela, de um filme, e marcavam até hoje, se a gente for observar, as músicas românticas que fazem mais sucesso hoje ainda são aquelas daquela época de todo esse enredo. Né? Então, do ponto de vista da informação, esse excesso de informação faz com que as pessoas também descartem mais, né? Principalmente a cultura fica mais descartável, né? Então a gente perde até essa sensibilidade do que é que está no sucesso, se é o que você gosta. Às vezes você passa a gostar porque as pessoas ouvem, e aí também vem a questão da informação. Né? Hoje você vai para um consultório médico e chega lá, você não precisa mais do médico, você já vai com diagnóstico, com remédio, com tudo pronto. Você só faz pedir para o médico confirmar, né? E aquela pessoa que estudou 5 anos, fez uma residência médica e tal, e acaba não tendo, né, autoridade sobre o assunto, porque você viu no Google e tal, e passa a questionar. Então, isso é um problema. E a gente, estando mais dentro de casa, mais, né, nesse dito isolamento, a gente passa a ter mais informações que, às vezes, em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Né? A televisão toda hora bombardeando, né, essa questão do índice de mortes e a quantidade de casos, né? A questão, infelizmente, de um governo que não se entende, né, nas suas esferas, né? E aí a gente passa a ter também alguns desencontros, né? E talvez essa pandemia ela se torne mais grave por conta disso, né? As tecnologias aí, como elas estão postas, né? Engraçado que agora todo mundo na força bruta, né, passa a utilizar recursos como esse que nós estamos usando, né, que inclusive nós que trabalhamos com isso, né, literalmente estamos, e a gente, para fazer uma reunião, você sabe disso, né, um grupo que a gente tem de colegas, né, que da rede, que tenta, que nós tentávamos, né, juntar pessoalmente para discutir o uso da tecnologia, das TICs, o movimento maker, né, e toda essa questão do uso da robótica, da meta-reciclagem, e a gente com um grupo até pequeno de 6, 7, até 8 pessoas, a gente não conseguia se reunir, sendo que a gente tinha essa ferramenta disponível, né, para fazer as reuniões dos locais. Então, isso é um ganho, né? O ser humano, ele... Sim. Essa semana eu contei uma história, aliás, até contei para você no nosso pedal, né? Que nós fizemos, que eu cheguei no mestrado, aliás, nós somos colegas de mestrado, gente, só para vocês saberem, colegas de muita coisa e do mestrado também, e a minha orientadora foi Bonila, você sabe disso, que a gente fez parte do GEC, que é o grupo o seu orientador foi Nelson Preto, e o meu também, por tabela, e Bonila. E aí, chegava lá com um monte de ideias para a Bonila e dizia, ó, Bonila, a gente precisa fazer com que os professores se reúnam presencialmente para discutir educação, para discutir aprendizagem. E ela falou, Jefferson, tira isso da cabeça. Você pirou com esse negócio. O professor não quer mais se reunir presencialmente, não, porque todo mundo está se envolvendo com muita coisa. Comece a pensar numa proposta digital. Como eu já tinha escrevido esse projeto, o esboço dele em 2015, quando fui coordenador do ponto, eu falei, Bonilla tem razão. E essas ferramentas, você estava me dizendo que essas ferramentas não foram criadas agora, não, na pandemia. Elas foram criadas antes, mas nós não utilizamos essas ferramentas e essas plataformas porque não tínhamos a necessidade, né? E não sentíamos a dor de buscar. E agora estamos aprendendo na dor. Antes de fazer a outra pergunta, deixa eu mandar um alô aqui para a doutora Maria Giane Maciel, minha tia, que está acompanhando aqui, está dizendo muito bom. Liesi Mendes, Marcela Leite, que está escrevendo aqui. Boa noite, grande Nelson, fazendo um excelente trabalho na coordenação do Espaço Colaborar. Marcela Leite, eu também acredito que o professor Nelson está fazendo um excelente trabalho, com certeza, nesse espaço, né, e é importante. Nelson, muitas pessoas falaram em apagão da educação em 2020, e tem até algumas pessoas que defendem essa tese, que 2020 está perdido, que 2020 nós tivemos um apagão na educação, que nada vai aproveitar. O que é que o professor Nelson pensa sobre isso? Nós tivemos realmente esse apagão? Ou você acha que é também tempo de aprender
na situação que nós estamos vivendo? É uma pergunta meio difícil, mas vamos lá, vamos ver o que é que sai disso aí. Apagão é porque a dificuldade de contabilizar, entendeu? A gente tem que dar 200 dias letivos, 800 horas e tal, tudo isso aí. E com essa questão de você estar, né, não poder estar no espaço físico naquela forma, né, convencional, vamos dizer assim, né, de trabalho, né, então é como se nada tivesse acontecendo, mas está acontecendo muita coisa, e para a gente na educação é que é o drama pior, né, porque a educação só é vista quando o professor e aluno estão na sala de aula, né, e a gente não tem isso agora, mas se rodar, pelo menos nos Facebook aí dos colegas, das escolas aí, a gente vai ver muitas iniciativas, inclusive, que servem de experiência para a gente que está nesse processo de coordenação, né, de pegar essas experiências e trazer, né, para disseminar mais isso. A gente trata de escola pública não como uma escola, mas como um sistema, né? Então, organizar tudo isso, mesmo no município como Irecê, que não é um dos maiores, né? Mas você coordenar uma política pública que venha garantir, né, o acesso à educação numa circunstância em que a maioria dos nossos alunos não tem uma renda, né? E se tivesse renda e tivesse tecnologia, não teria a tecnologia necessária o suficiente para poder promover, né, esses encontros, digamos assim, mesmo que virtuais, o desenvolvimento de atividades. Então, a gente mesmo, nesse momento aqui, não tem uma internet que nos favorece, né, tanto que a gente tem umas quedazinhas aqui, e eu estava até medindo aqui, e esse é um dos problemas, né? Então, o apagão é porque a gente sempre contabiliza isso e leva sempre do aspecto econômico, né? Então, para quem está gerenciando de uma forma geral, né, as políticas públicas do Brasil com relação à educação, que inclusive nem ministro a gente não tem, né? Hoje eu estava vendo uma resolução que fala sobre o programa Educação Conectada. Quando eu fui ver quem assinou, eu nem lembro do nome da mulher lá. Foi uma mulher lá até com o nome até tipo o Trauber lá. E aí por aí você tira, a gente não tem ministro da Educação, não tem ministro da Saúde, não tem, entendeu? Então o apagão é isso aí, entendeu? O apagão é justamente esse. A gente não tem uma referência, uma convergência de políticas, né? Ou de governos, né? Seja na esfera estadual, municipal ou federal, que realmente direcione sua energia todinha convergendo para a melhoria. Tudo que for produzido é incerto. A única certeza que a gente tem é incerteza. Não tem vacina, né? A doença continua subindo, né? O contágio. Então, interessante que agora que o contágio está aumentando, é que está percebendo a necessidade de abrir, né? E aí isso aí já são outras questões que vêm. Então, o apagão, na verdade, é essa questão dessa monetarização, dessa necessidade de contabilização, né, de carga horária, de professor estar lá batendo ponto, ou coisa desse tipo. Mas a gente, pelo menos quem está vivendo aqui na educação de Irecê, né, a gente tem visto muitas iniciativas, inclusive para manter as famílias, né, inteiradas com seus filhos, através de atividades remotas, que alguns professores conseguem desenvolver e passar, porque por mais que consiga elaborar, mas até chegar, né, a esses alunos, nessas famílias, aí são outros 500, como diz por aí, né? Então, assim, a gente, pelo menos falando de Secretaria de Educação, nós elaboramos decreto, portarias, todas essas atividades que já vêm sendo para que a gente consiga até no futuro, né, de acordo com o que seja determinado, que a gente consiga sistematizar todo esse trabalho e que não, entre aspas, não fique perdido, como muita gente fala de apagão, perdido no sentido de
contabilização, da carga horária que foi dada, entendeu? E de ver como foi sistematizar tudo isso para a gente seguir em frente, né? Então, assim, apagão, eu acho, isso aí não existe apagão, né? O que existe é, é um desencontro de informações, de gestões, né? Que aí, assim, aí o cidadão realmente ele fica às escuras. Nelson, deixa eu mandar um alô aqui para uma pessoa especial que entrou aqui, que é o nosso secretário de Meio Ambiente do município de Irecê, o João Gonçalves, né, professor João Gonçalves. Ele está dizendo aqui, boa noite, uma passadinha rápida, ao menos para ver as caras de Jefferson e Nelson, dois amigos que admiro. Pelo menos da minha parte, essa admiração é recíproca, né? O João tem um excelente trabalho em Irecê. Historicamente, contribuiu com a questão da cultura, da arte em Irecê, com a Semana de Cultura, Semana de Arte. Então, João, meu camarada, meu amigo, um grande abraço. Também o professor Sabino entrou aqui, né? Professor Sabino, professor de História, professor de Filosofia, uma figura também que tem nossa admiração. O Paulo Martins, lá de Central. O Paulo Martins é irmão de Adalberto Martins. Ele é comunicador, um grande comunicador. Aliás, é um dos meus exemplos, assim, do rádio, Paulo Martins, um grande abraço. Entrou agora também a professora Eliana Braz, lá do Gentil do Ouro, e o professor Jorjão, Jorge Carvalho, nosso amigo Jorjão. Um grande abraço, né? E o João está dizendo aqui, se não for recíproco, vou dar um cascudo. Na verdade, João, é recíproco mesmo. E um grande abraço para você. Com certeza. Muitas pessoas têm usado um termo aí chamado novo normal. Usado até de maneira exagerada, as pessoas falando do novo normal, até de forma modismo, né, de modismo, olha, o novo normal, mas as pessoas pouco leram sobre isso. Existe mesmo esse negócio de novo normal, ou nós teremos um novo anormal? Porque antes da pandemia, as coisas estavam normais, todo mundo tinha acesso à internet, todo mundo tinha acesso à tecnologia. Que novo normal é esse? Será que não seria um novo anormal? Se eu não me engano, inclusive o professor Nelson Preto já fala disso, né, de novo anormal. Essa questão, a gente está sempre, né, justamente atrás desses modismos, né, principalmente a mídia, de uma forma geral, né, ela sente ela sente uma necessidade urgente, né, de conceituar determinadas situações, e aí eu acho que é onde surgem essas expressões. Se a gente tivesse ainda naquelas discussões acaloradas nossas, né, da época do mestrado, quando fala de pós-modernidade, de muita coisa, né, relacionada a isso, né, para ser um novo normal, né, primeiro a gente tinha que ter um normal, né, e eu acho que a gente nunca teve o normal, né. Se você tem uma sociedade que é extremamente exclusiva, né, que você tem uma sociedade onde as desigualdades sociais reinam, o racismo, como a gente viu recentemente, né, em meio à pandemia, né, a manifestação né, contra atitudes que se apresentaram agora, mas nunca deixaram de existir, muito pelo contrário, né, ainda hoje é muito forte isso. Então, se não tivesse tudo isso, a gente teria uma sociedade, entre aspas, normal. Né? Na sociologia tem o sociólogo Emile Durkheim, ele traz essa ideia de normal, mas é uma ideia positivista, né, de que as coisas funcionam tudo no seu lugarzinho e tal, né, através da questão dos valores que a sociedade impõe, e quem impõe esses valores, né? É a elite, né? Então, quando essa expressão novo normal, eu acho que é justamente isso, querer dar normalidade, né, para tentar economicamente viabilizar algum projeto, né, grandioso aí no sentido de quem já domina, né, que são as grandes elites. Então, o novo normal é isso, é para que a economia continue funcionando, né, a questão do home office, aí a gente, por exemplo, eu, no caso, eu tenho uma oportunidade, né, de fazer meu trabalho à distância, né, parte do meu trabalho, né, à distância, dentro da circunstância que impõe. Mas tem muita gente aí que foi desempregado mesmo, né, porque não teria
de forma nenhuma na sua condição normal de vida, né, tem uma estrutura que lhe favoreça até o tipo de trabalho. Como é que né, um estivador vai ter o seu home office para trabalhar, entendeu? Então, assim, o novo normal não existe. Não, é como eu digo, para mim, nem o normal não existia por conta das desigualdades de uma sociedade totalmente excludente, né? E por isso, né? Ah, legal, bem colocado por você aí. Inclusive, essa foi uma ideia que Nelson Preto, né? Nelson de Luca Preto já está criticando essa questão desse termo de novo normal. Nelson, ele é muito agitado, né? O seu xará, seu orientador também. Ele é muito agitado, ele já está dizendo, olha, esse negócio de novo normal é um discurso para tentar dizer assim, ó, vamos deixar... E aí impossibilitar as mudanças, impossibilitar a reflexão, proporcionar o comodismo, que é o que nós não queremos, principalmente na época, né, uma época onde a democracia está ameaçada, onde o racismo, que sempre existiu agora está aparecendo com numa página mais latente, mais forte, né, mais preocupante, e a gente precisa debater isso. Onde é que entra a tecnologia nisso, Nelson? Assim, qual a analogia que você faz entre tecnologia e a normalidade? Nós fizemos uma pesquisa de mestrado, a minha pesquisa mostrou que a maioria das escolas não tem internet acessível e de boa qualidade. O cara, ele pega o notebook dele e vai para perto do roteador, porque se ele for dar aula na última sala da escola, ele não tem internet. Qual é a analogia que você faz com esse normal, anormal e tecnologia? Com relação a isso, acho que está normal. Está normal, a internet continua ruim, né? No Brasil inteiro, a gente não pode ser o provedor melhor que tiver aí, a gente não tem internet que preste, entendeu? A gente não tem uma confiabilidade, né? O acesso continua sendo o mesmo, né? O uso dessas tecnologias, estão até variando por conta disso, né? Uma pessoa que usava um celular para usar para o WhatsApp, para navegar no Facebook, né? E fazer seu trabalho lá numa sala, né? Usando um computador, ou Word, ou esses redatores de texto, ou um PowerPoint e tal, eles apenas migraram do computador para o celular e vice-versa, e usaram algumas plataformas a mais. Inclusive, plataformas que são pagas, né? São pagas. Então, as pessoas acabam fazendo propaganda, o Zoom, o Webex, o Meet, né? Nesse processo de pandemia, eles, inclusive, né, que foi liberar o acesso, né? O acesso para que as pessoas fizessem isso. É tanto que, eu acho que há uns 2 meses atrás, as ações da Zoom, né, da empresa Zoom, subiram 170%, né? Porque foi um momento que as pessoas começaram a propagar, até no boca a boca. Eu mesmo recebi várias mensagens dizendo, use o Zoom, né? E aí, a partir disso aí, as pessoas foram acessando, fazendo suas reuniões, né? E com isso, muitos certamente adquiriram o programa na sua plenitude, para não ter aqueles cortes de 40 minutos e coisa desse tipo. Então, as tecnologias, nesse momento, elas ainda continuam sendo precárias, né? A gente que está na educação pública, a gente tem essa dificuldade, está tendo essa dificuldade, inclusive. Enquanto escolas, né, particulares continuam com suas aulas, né, inclusive com chamada e tudo, né? Mas aí você vê que o nível de renda desses alunos é um nível elevado. Essas escolas, por ser independentes, elas têm uma estrutura, um sistema, né, que já vinha com esse sistema, né? Então garante, de certa forma, eu não vou fazer aqui interpretações sobre a questão da educação, mas garante o acesso, né, ao acesso a conteúdo, a informação. Agora, o processamento disso, né, como a aula ocorre, isso a gente não pode fazer essa avaliação, né? Mas, no caso nosso, da educação pública, a gente tem até um sistema implantado, mas não com esse know-how
inclusive por falta de formação nossa e dos professores para usar essas e outras plataformas que estão disponíveis. E mesmo tendo acesso, tendo conhecimento sobre o uso da melhor forma possível, como os alunos não conseguem ter, porque numa uma olhada geral, né, na nossa rede, a gente conseguiria atingir 50%, 60% dos alunos nesse sentido do digital, né? E aí onde que a gente se torna pior para a gente, né? De ter que fazer nossas elucubrações, queimar o pavio mesmo, como diz, para que a gente consiga atingir 100% dos nossos alunos, coisa que presencialmente a gente já não atingia por questões sociais, né? E aí a gente se vê nessa obrigação sempre. A gente que está nesse processo de coordenação, os professores que estão lá também tentando correr atrás mesmo, no sentido de aumentar seu conhecimento sobre o uso dessas plataformas. Eu tenho sido procurado por colegas que alguns mais próximos e outros, por saber que a gente está nessa luta aí, perde a timidez e entra em contato, e a gente, sempre que pode, estar contribuindo, porque, inclusive, esse é um projeto nosso, né, nosso, meu, seu, de Joécio, né, de outros colegas, de Bruno, né, que fizemos o mestrado e tratamos dessa questão da tecnologia. Isso é um projeto nosso de tentar pegar com esse conhecimento, se dissemine, que a gente construa realmente uma inteligência coletiva dentro da rede sobre o uso disso e consiga proporcionar uma melhor educação no sentido do uso das tecnologias, né? Então, assim, a tecnologia, ela está aí ainda, mas não conseguimos usar ela de forma plena por falta de conhecimento, né, de formação, por ter uma tecnologia precária, né? As escolas também, ela ainda não dispõe, inclusive porque existem programas, né? Tem um programa chamado Educação Conectada, inclusive que eu também sou articulador desse programa. A Secretaria de Educação, ela tem feito seu papel. As informações vêm para a gente no PDDE, né, que é o programa de alimentação. Então, tem computadores para chegar para a escola, notebooks para aluno, tudo isso tem, que a gente lá dentro tá preenchendo os formulários e está lá. Se der certo, cada aluno vai ter o seu, cada professor vai ter o seu para usar ali, né, projetores. Agora a gente está, as escolas da sede, né, dentro desse programa, receberam um recurso, e a gente está trabalhando no sentido desse recurso ser aplicado, que é 12 meses com um link adicional de internet de alta qualidade, certo? Então, as escolas da sede vão dispor disso, e compra de equipamento para que essa internet seja aberta dentro da escola para uso pedagógico, entendeu? São programas que a gente está tendo na luta aí para botar para rodar, mas tem sempre aquele entrave burocrático, né, de formulário, de coisa que, né, do próprio sistema mesmo, né, do MEC, que aí às vezes a gente também tem uma certa demora nisso, né? Mas, assim, a tecnologia, ela está aí, mas não está aí do jeito que era para estar mesmo, e a gente né, a gente faz o que pode, né? Nelson, tem algumas pessoas entrando aqui, o professor Sabino agradecendo, obrigado, a professora Eliana Braz dizendo, oi, Jeff, não posso perder, o professor Jorge, o Jorgeão está mandando um grande abraço, Luiz Salvatore está dizendo aqui, boa noite, amigos, dois grandes amigos, né? E Peribal, Nelvani, Manuel lá dizendo Jefferson e sua companheira, a Caneca, né? A Caneca tomando um suco aqui, né? Ele está dizendo aqui que as escolas de Barra de Pojuca está normal, referindo-se à tecnologia. Simplesmente é cortada por falta de pagamento. Ai, meu Deus. É o professor Paulo Victor aqui também, e a professora Fabiane está dizendo aqui, boa noite. Nelson, hoje foi engraçado, hoje eu fui para a roça, né? Quase todo dia eu estou indo para a roça, e cheguei aqui em casa, tava um barulho danado, cara, assim, um barulho de atividade, 1, 2, 3, 4, 5, falei, rapaz, o que é que está acontecendo aí em casa? Será que foi invadida? Aí, quando eu cheguei aqui, era Levi tendo uma aula, cara, online, de educação física, com o professor. Imagina a cena, ele aqui fazendo as atividades, pulando, eu estou muito satisfeito com a forma que a escola do meu filho
Eu vou citar porque é uma coisa positiva, senão eu não citaria. O Colégio Cometa está de parabéns. Eu não sou de fazer média com ninguém, você me conhece, mas assim, eu estou muito satisfeito com a educação remota que Levi tem recebido na escola particular. Porém, essa realidade da escola particular, com todo respeito à escola particular, ela não é a realidade da escola pública. Eu tenho um aluno lá no bairro São Exato. Francisco que, nesse momento, está pensando o que é que vai comer amanhã. Ele não está pensando na atividade remota de português ou de geografia ou na estruturação do feedback, na devolução. Ele está preocupando como é que ele vai sobreviver amanhã. Então, como é que a gente fala de tecnologia e de educação remota num contexto como esse? É, é, isso que você está trazendo é uma questão interessante, e talvez não. Por quê? Porque a gente está vivendo realmente um momento é, economicamente ruim, entendeu? Então, a gente tem visto muitas empresas, por exemplo, fechando, gente que apostou que 2020 ia ser o ano da virada, entendeu? E o negócio dele tem que ficar fechado. E aí tem uma coisa também por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que estão na escola, muitos alunos que estão na escola privada, né, na escola particular, não estão tendo alguns não estão tendo condição de se manter, né? Então, aí há uma certa migração para a escola pública, para a educação pública também por conta disso, da questão financeira, né, de não conseguir arcar, né, com as despesas, se bem que as escolas elas estão revendo isso, né, inclusive reduzindo mensalidade e tal por conta do contexto. Então, todo mundo está perdendo, né? Todo mundo está perdendo nessa questão. Então, assim, essas tecnologias, do jeito que as escolas vêm usando, é o que eles têm para oferecer no momento, entendeu? Porque, assim, é o chamado boca de forno, né? Ou chegou aqui, eu preciso manter toda uma estrutura, por exemplo, uma escola particular, preciso manter a estrutura, né, de funcionamento, não demissão de professores, entre outras questões de funcionários. E aí, do sistema, que eles têm, pode dar condição de dar uma manutenção a isso, né? Aí, como eu falei anterior, eu particularmente não teria como avaliar, apesar também do meu filho estudar na escola particular, entendeu? Eu vejo o desenvolvimento dele, inclusive o compromisso, né? O compromisso dele mesmo e tal. Até às vezes eu chamo ele para fazer uma atividade, eles não vou ter aula e tal, assim. É aquela questão da lei da sobrevivência, né? Só que aí o problema é que os mais fortes são aqueles que têm melhores condições, né? E aí, onde volta a questão do novo normal, isso não pode ser normal, né? Então, assim, a grande dificuldade hoje é justamente quem vive a educação, seja ela na iniciativa pública, privada, né? Porque eu costumo falar assim, né? Na área de saúde é o seguinte, ó, é máscara, álcool gel, fica em casa, entendeu? Senão vai se contaminar. Pronto, é basicamente isso, né? E aí, análise das curvas, disso e tudo, né? E eu acho interessante que o pessoal traz muita estatística e esquece do comportamento humano, né? Da cultura, né? E porque se a gente for ver aqui no nosso caso no Irecê, por exemplo, né? Assim, a grosso modo, porque não tenho acesso a essas informações, mas quando a gente vê a explosão de casos, normalmente são familiares, de relacionamento, né? Pessoas próximas, que às vezes pessoas vêm de fora, não sabem ainda que estão, né, dessa forma, e aquela questão da afetividade muito forte, acaba que as pessoas não seguem esses protocolos de saúde, né? E aí é onde acontece a questão. Então, eu vejo muito a questão só números, estatística, análise de curva, sendo que não considera muito essa questão do comportamento. E aí eu acho que, em muitos casos, a política pública falha nesse sentido, porque eles vão, assim, com uma determinação da ciência, medicina, mas esquece outras ciências que poderiam estar agregando, até no sentido de realmente conscientizar e, e fazer com que a contaminação seja menor. Eu acabei desviando da, da pergunta inicial, porque as ideias vão fluindo e a gente. Legal.
O direto ao ponto tem essa característica mesmo, da gente brincar com as ideias e entrelaçar, e surge outras, né? E aí, alguns diriam que é o TC das ideias aí, né? E aí você sabe que É, a gente tem ouvido muito ele aí nas reuniões, né? Deixa eu te falar, é, e não pode adivinhar futuro, mas a gente pode fazer algumas previsões no sentido de refletir sobre o futuro, né? Na tua opinião, que lição vai ficar desse período? A humanidade vai aprender com ela de alguma forma? Vai ficar alguma lição aí para essa geração e para as próximas desse período que nós estamos vivenciando? Ou vai ser uma coisa assim que vai passar rápido e todo mundo vai esquecer e vamos pro bar, vamos para a festa, vamos curtir e acabou? eu costumo dizer que toda previsão nesse sentido é pessimista, entendeu? A tendência é sempre piorar. Por quê? Porque a gente, você, no Brasil mesmo, a gente vê que o Brasil, né, é só aumentando. Então, só vai diminuir quando atingir metade da população. Enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver formas, né, que a gente consiga lidar melhor, né, fisiologicamente, digamos assim, né, o organismo com essa doença, então a tendência é sempre piorar, até que atinja a metade, né? Isso é a única estatística que a gente pode fazer que é pessimista mesmo, porque falar de controle de população, de lockdown, não sei o que, tudo isso aí que faz, a gente vê, só basta dar uma volta em qualquer centro comercial de qualquer cidade, da mais infectada possível, você vai ver aquela normalidade, né? As coisas funcionando. Então, assim, a lição que fica é que a gente potencializou os problemas, eu acho, né? Psicológicos, né? Depressão, a gente vê muitos casos, né? É, de pessoas, né? Que pelo fato de estar confinado dentro de casa, né? Acaba pilhando, né? Porque quando vai ligar a televisão, informação, qualquer canal de notícia sobre a quantidade de casos que aumenta e tal, tudo isso aí. As próximas gerações, né, que vier, talvez certamente elas vão esquecendo porque não tiveram acesso à história, por incrível que pareça, hoje ela se torna mais curta, a gente esquece mais rápido, né, das coisas, né? Então, até chegar o ponto de encontrar realmente uma alternativa, que seja uma vacina, que possa imunizar, né, a gente vai viver isso ainda com mais tempo, coisa de um ano, dois, até chegar àquela dita normalidade, né? Porque, porque enquanto tiver pessoas morrendo, né, por conta de um sistema público, né, que você pode pegar o país, né, como no início, né, os países chamado primeiro mundo, tal, com uma melhor saúde, sistema de saúde, eles entraram em colapso, né? A gente a gente está indo nessa mesma dimensão, né, um pouco depois, né? Então, enquanto a gente e que é uma doença que tem, ela é sui generis, né? Ela precisa desse tal desse respirador para aquelas pessoas que, né? Então você pode até ter leitos de UTI disponível, mas se não tem esse equipamento específico, é como se não tivesse nada, né? Então a gente vai ter que conviver muito com isso, com as questões sociais, o novo comportamento, né? Essa questão de não se poder abraçar, né? Você convive, interessante que eu vejo assim, né? A gente tem uma certa convivência com pessoas próximas, né? Que estão no mesmo ciclo, mas que não moram na mesma casa, né? No mesmo núcleo ali, mas faz parte do. Você chega a conversar sem máscara, chega tudo, mas na hora do cumprimento é o cotovelo, é a mão, né? Por que não pega logo na mão e aperta, por exemplo, né? Aí já tem esse sentimento, esse sentido, alguma coisa está ficando dessas informações. Então, daqui a pouco ninguém vai saber mais o que é um abraço. Esse tipo de afetividade vai ser manifestada com outro gesto, talvez, né? É isso aí que vai ficar. O que vai ficar vai ser esses conflitos, né? Seja de ordem pessoal, econômica, no caso, no sentido profissional mesmo, né? A questão da, da, das relações, né? Essa questão do benefício, por exemplo, né? Do 600, né?
Eu até costumo fazer. Essa foi uma oportunidade que a população teve um pouco de se aproximar, sair um pouco da miséria, para chegar um pouquinho perto da pobreza, enquanto tiver esse recurso. Então, muita gente até questiona, pô, se a pessoa recebe R$ 600 e vai comprar um celular, vai comprar outra coisa. O celular é porque é o exemplo que muita gente usa para fazer crítica mesmo, mas tem muita gente usando para comprar uma cama, por exemplo, porque dorme numa casa de chão batido e que não tem uma cama, porque ela aprendeu a sobreviver, né, a se alimentar de migalhas, de sendo pedinte, entendeu? Então, quando ela pega esse recurso, então são questões como essa, né, até para que o próprio governo, de uma forma geral, né, pegue esses elementos para melhorar mais as políticas públicas relativas ao combate da miséria, da pobreza, entendeu? Então, são questões, elas estão aí, né? Aí agora vamos ver como é que se manifestam as entidades, né? As entidades públicas, as organizações sociais, que está tendo um papel fundamental nisso, né? As OCIPs, as associações, né, os grupos de pessoas que trabalham com a questão do voluntariado, né, é quem está segurando também muito essa barra aí do problema, né? Então, assim, é isso aí. A minha visão é um pouco pessimista, mas no sentido de que o que a gente fizer pode ser melhor do que está por vir. Nelson, tem algumas pessoas aqui. O João Gonçalves comentou aqui novamente. Valeu, Jeff e Nelson. Excelentes reflexões. Vou entrar em uma reunião da Executiva Estadual da Rede. Afetuoso abraço e parabéns. Não é novidade o show de filosofia para esse estudioso. Aí, João, elogiando você aí, tá vendo? E Eliana Braz, que em Gentil do Ouro já são 102 casos confirmados. Em Gentil do Ouro, uma cidade pequenininha, né? Mesmo com os alunos em casa, a contaminação em Gentil do Ouro está aumentando consideravelmente. Entrou também o professor Anderson Vilas Boas, professor Anderson, professor de ciências, né, do ensino fundamental 2 ali da escola ACM. Acabou de entrar também Vitor Ferreira, Kathleen Nunes, lá de Central, né, que é sobrinha de Jorjão, e o pessoal lá do Birimbau Arte fez uma pergunta. Eu não sei se foi Nevani ou o Manuel, foi um dos dois. Eles perguntaram aqui, como vocês acham que vai ser o retorno das aulas para os alunos e qual será o comportamento do professor diante da nova realidade? A gente está convivendo isso o tempo todo, né? A questão da volta às aulas, né? Da volta às aulas. Então, a gente sempre está trabalhando no sentido de que vai voltar, né? Porque muitas vezes pode ser uma determinação, né? Uma determinação de um decreto federal, né? E aí vai por cadeia o Estado, né? O município, é isso aí. Então, a gente, pelo menos quem está na organização do sistema, né? Trabalha sempre nessa perspectiva. O problema é se voltar, como é que vai ser, né? E aí tudo é incerto, é muito incerto. Então, a gente vai voltar às aulas, certamente uma turma de 30 alunos não vai poder ter os 30 na sala de aula, entendeu? Então, são essas questões que vão pesar, né? A gente tenta elaborar os protocolos de acordo com o que está convencionado aí, via Organização Mundial de Saúde, via Secretaria de Saúde, Ministério Público e tal, tentar juntar tudo isso aí para poder formalizar, né, uma ideia de retorno, uma ideia, né, porque só na prática mesmo é o que a gente vai dizer. E aí eu sou mais uma vez pessimista, né, porque retorno é meio que inconcebível pensar em retorno, pelo menos a curto prazo, né, se for para seguir as normas, né. Então, a escola teria que ser mais, os espaços, né, e aí a gente aqui na educação de IRC, a gente já trata espaços como ambientes, né, de aprendizagem, então isso aí teria que ser potencializado. Qualquer espaçozinho na escola viraria um espaço de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem. Então, 15 alunos na sala, 15 fora, por exemplo, 15 alunos na sala, 15 em casa. E como seria o uso de máscara, né? A máscara.
a questão da desinfetização, né? Do mobiliário e tudo. É uma logística muito complicada, né? Principalmente quando se trata da educação pública, né? De recursos, né? Do uso de pessoal, né? A questão dos professores, que muitos podem estar no grupo de risco, né? E como é que ele vai estar presente dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, tudo é muito incerto. Eu acho que as redes, né, de educação, seja qual for o nível, trabalham no sentido de, ó, se tiver que voltar, vamos começar assim. Agora, a partir de quando começar, é que vai ver como é que vai ser. De repente, volta um dia e viu que não deu certo, aí mais 3 meses depois, né? Porque, na perspectiva do que a gente está vendo agora, e principalmente com o aumento de casos, né? Fica complicado esse retorno, assim, É, a curto prazo, né? com certeza, Nelson. Acaba de sair o boletim aqui de IRC, IRC confirmou 195 casos positivos. Então, assim, está chegando já a 200, né? Numa escala assim, de 10, 12 por dia, então a gente fica preocupado. O pessoal lá do Berimbau está dizendo que aqui é Neuvani, sua irmã que está falando, lá do Berimbau, e a gente tem um respeito muito grande. Então, a gente fazer uma segunda edição do Conexões lá, né? E acho Um que abraço, né, vamos ver se a gente sai desse período, né? Mike Sena está dizendo boa noite, cheguei agora. Luiz Salvatore comentou que ouviu hoje assim: estão todos com medo, públicas e particulares, donos, gestores, alunos e famílias. Então, ele quis dizer que estamos todos no mesmo barco, com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças, né? E com as mesmas incertezas. Nelson, olha, Medo Líquido aí de Bauman, a gente deixa como indicação, né, de leitura. É um livro que a gente leu durante o mestrado e outros de Bauman, que falava dessa insegurança, dessa... tá aí, ó. Essa aí é a apresentação de Nelson, né? Qual o título aí? Leia pra gente. Uso das TIC na educação em IRC. Quem Ciclo de quiser, formação humana, ambiente de aprendizagem, tecnologia e o faça você mesmo. quem quiser encontrar essa dissertação, como é que faz? No repositório. No repositório da UFBA. Tem o meu, tem o seu, né? Tem o da galera toda aí. Né, que, assim, o que a gente escreveu aí talvez já esteja em desuso. E isso é bom, né? Isso é bom. Com certeza. Você não vai acreditar, cara, mas passou 1 hora de live. 1 hora. E a gente já está encerrando, porque a nossa live é de 1 hora. Eu queria já começar te agradecendo, dizer que eu fiquei muito feliz e eu tenho combatido muito uma mitologia que as pessoas têm dito, que santo de casa não faz milagre. Eu tenho brigado muito com isso. Você testemunha que santo de casa pode fazer milagre, que nós fizemos uma participação numa jornada pedagógica, trazendo as nossas dissertações, os nossos projetos de intervenção, e foi muito bom. E a minha intenção é acreditar que as pessoas que estão próximas da gente faz muita coisa, faz milagre, faz ações interessantes. Você é uma dessas pessoas. Claro que eu quero ouvir pessoas de fora, eu quero ouvir lá o Rubão, eu quero ouvir o Luiz Salvatore, eu quero ouvir o Volber Campos, mas eu não vou deixar de ouvir as pessoas que estão do meu lado. Não vou. Eu acho que faz parte. Então, o projeto Direto ao Ponto, eu agradeço a tua presença e deixa aí aberto para suas considerações finais e agradecimentos e alguma informação que queira ainda acrescentar. Ouviu, Nelson? Ou caiu a internet novamente? Caiu a internet Eu novamente. quero agradecer a você pelo convite, né? Eu acho que é a primeira experiência que eu tenho aqui, pelo convite, até para mostrar pessoalmente algumas de minhas ideias, né? Aquelas pessoas que a gente tem a gente está nas redes sociais aí, no Facebook, né? Tem os grupos nossos de WhatsApp e tal, mas a gente sempre está ali pontualmente, né? Então, um espaço como esse abre, né,
as pessoas conhecerem um pouco do que a gente pensa e, de repente, nessa ideia de agregar, de compartilhar, né, eu estou à disposição, né, dos colegas, professores, né, de todos aqueles que estão tendo acesso a essa live, né, à disposição para tentar contribuir, né, não que eu tenha um conhecimento, mas a gente sendo e nós vamos atrás de soluções para aquilo que faz parte do nosso cotidiano, que é tentar promover uma educação melhor para todos os alunos que estão, né, sob o nosso cuidado. Um abraço a todos que estão me assistindo, né, aí no mundo inteiro. É outra vantagem, né, da tecnologia, que hoje, né, é interessante que você trabalha isso, né, então você está numa rádio, e hoje as rádios, ela tem esse recurso visual, né, eu acho interessante, que eu tô, às vezes, estou aqui em casa, e a empregada aqui está ouvindo rádio, na hora do almoço, ouço com ela, e aí alguns radialistas, olha aí, veja aí, olha aí, veja aí, eu vou lá no rádio e como. Então, até o próprio rádio, né, dentro dessa ideia de TIC, né, de tecnologia de informação e comunicação, ganhou outra dimensão, né, a dimensão visual. Então, que potencializou ainda mais, entendeu? Porque hoje não tem mais realmente fronteira daquela torre de sinal, mas sim o sinal da internet, que hoje está no mundo inteiro. Então, assim, por isso que é interessante uma participação como esta, porque pessoas têm a oportunidade meus parentes mesmo, né, que estão aí distantes, né, inclusive eu queria ter visitado, não pude por conta disso, né, já tem um tempão que eu os vejo, mas aí já mando um abraço para todos aí que estão assistindo também, aproveitar a oportunidade, né, e agradecer mais uma vez, e estamos disponíveis aí, lá no Espaço Colaborar, na Secretaria de Educação, ou até aí mesmo, é só mandar uma mensagem aí no Facebook, né, e a gente troca uma ideia aí e vê o que, é que pode contribuir mais aí para a formação dessa, que a gente chama de inteligência coletiva, a partir desse conhecimento que não é nosso, né, aberto. Com certeza. E quando você fala aí que nós não temos o projeto, um dos objetivos do projeto é não trazer respostas, é continuar com as perguntas. É bem pós-moderno isso, porque assim, a ideia do projeto não é trazer respostas, direto ao ponto não quer trazer. A ideia é que as pessoas que assistiram hoje saiam com outras perguntas, né? Saiam com outras perguntas que geram outras perguntas e a gente vai gerando uma cadeia de questionamentos. Quem sabe um dia a gente não chega na resposta. Eu espero que não seja logo. Eu espero que demore, porque assim, se chegar a resposta, a gente vai correr atrás. Então, assim, Nelvani está dizendo assim o seguinte, nós falamos que todos estamos no mesmo barco, né? Ela falou, não, uns estão de canoa, outros estão em barcos, outros Com certeza. mas o mar está revoltoso. E tem uns que nem barco tem, né? Nem barco tem. Então, assim, a gente precisa entender as particularidades. E eu queria te agradecer imensamente e dizer que você é um companheiro de caminhada, um irmão que a gente adquiriu aí na caminhada, nas discussões, nas discordâncias, nas brigas, né? Eu tinha dia do mestrado, só para você saber, tinha que parar o carro e para parar as brigas que tinha dentro lá, as discussões sobre pós-modernidade, sobre capitalismo, sobre comunismo, a gente parava o carro, epa, peraí, vamos parar, vamos mudar de assunto, senão vai ter briga. Então, a gente aprendeu muito. Muito bom. Boa noite, pessoal aí que acompanha o Direto ao Ponto. A semana que vem, Nelson, nós teremos o Rangel Oliveira, que é um coach, olha só, um coach lá de São Paulo, um coach famoso, faz um excelente trabalho de treinamento e entrou em contato com a gente. Então, a semana que vem, Rangel Oliveira, no Direto ao Ponto. Boa noite para todos vocês. Boa noite, professor Nelson. Valeu, boa noite e tamo junto aí.